Flamengo apelão! E mais um jogador vem aí, Pedrão. Vamos falar sobre isso, o torcedor rubro-negro. Todas as informações sobre Lucas Paquetá, o mais novo jogador do Flamengo. Também tem Flamengo e São Paulo daqui a pouco, rapaz. Várias outras notícias do Flamengo. Você que tá aí, dá aquela moral de sempre, pô. Se inscreva no canal, aciona o sino da notificação, deixa o teu like, toca aí, meu parceiro e minha parceira. Toca então, vem comigo, rubro-negro. Vamos às notícias do Flamengo. Torcedor rubro-negro, sutil e elegante, com sangue frio, confiança e lealdade. Foi assim que o Flamengo deu feliz aniversário para Leonardo Pereira, meu parceiro e minha parceira rubro-negro. Ele completa hoje aí 29 anos de idade, de muitas alegrias conquistadas aí com o Flamengo. Chegou ali meio mais ou menos, né? Chove não molha, vai não vai, mas foi e se tornou um grande ídolo da nação rubro-negra, e que ele possa cada vez mais jogar bem com o manto sagrado, com a camisa do Flamengo. Parabéns, Léo Pereira, que Deus te abençoe muito. E olha, gente, eu não posso deixar, eu sei que vai ter gente chata aí que vai falar que não tem nada a ver com o Flamengo, mas eu não posso deixar de lamentar aqui, infelizmente, a morte do cãozinho Orelha, que foi, enfim, vocês sabem das informações, violentamente aviltado, né, por bichos que tem que estar na cadeia e jogar a chave fora e que sejam punidos com a maior força possível da lei deste país. E mesmo assim eu acho que não serão punidos adequadamente, porque para fazer uma coisa dessas com um cãozinho que, coitado, não sabe, né, inocente, enfim, fica aqui meu total repúdio no canal Mengão Melhor, tá? Porque tomou as redes sociais aí e é algo muito triste mesmo, eu tive que acabar falando sobre isso. Deixa o teu comentário aí. Também, o Flamengo quer e trabalha para ter Lucas Paquetá no domingo na Supercopa do Brasil contra o Corinthians. Torcedor rubro-negro, dando tudo certo na logística. O meia chega amanhã de manhã no Rio de Janeiro, vai direto fazer exames e já inicia os trabalhos no CT Ninho do Urubu, torcedor rubro-negro. Então, olha aí, o Flamengo acelerando cada vez mais os processos para contar com o Lucas Paquetá no dia 1º de fevereiro na decisão da Supercopa do Brasil. O elenco rubro-negro almoçou hoje por volta do meio-dia, às 6 horas da tarde de lanche reforçado, para o jogo às 9h30 da noite, horário de Brasília. Após o jogo, o Flamengo já volta imediatamente à cidade do Rio de Janeiro, né? 1:15 da manhã, 2h30 da manhã decolagem, 3h30 da manhã é o pouso previsto da delegação rubro-negra na cidade do Rio de Janeiro, já para descansar, quem sabe uma folga ali, pro jogo do dia 1º, que aí é decisão. Hoje é decisão também. Acabou a história da carochinha de mas o Carioca tá começando, não vale nada, vale pouco, não é a prioridade. Hoje, meu amigo, é cobrança lá no alto e vambora ganhar do São Paulo, que os caras estão numa crise terrível aí, não ganha de ninguém, perdeu pra Portuguesa em casa, perdeu pro Palmeiras jogando em Barueri, presidente quase preso, empichado, né, o impeachment. Escreve aí no comentário. Está empichado aí, o Casares assume outro presidente. Então, meus amigos, tem que ir para dentro dos caras, lógico, não tô aqui querendo desprezar o adversário, mas precisamos vencer essa bagaça. Voltando ao assunto Lucas Paquetá, o Flamengo fechou a operação na casa dos 42 milhões de euros, pagamento em 4 parcelas até 2028. O valor à vista será de 15 milhões e 250 mil euros, contrato de 5 anos com o Flamengo. Para mim, um baita negócio feito pelo Flamengo. Eu realmente não entendo alguns torcedores, respeito a opinião de cada um,
Que negócio caro, Pedrão. Agora veja, pagar 42 milhões de euros na contratação de um jogador, meu amigo. Jogador para mudar o patamar do Flamengo é nessa casa aí. Dá para melhorar o trabalho de scout? Dá para contratar jovens promessas ainda não descobertas no próprio Brasil ou então até mesmo na América do Sul. Você tem o caso, né? E aí nem era uma jovem promessa, mas era um jogador que estava jogando a segunda divisão da Espanha, que era o Pablo Mari, em 2019, que o Flamengo comprou por uma pechincha, né? Comprou baratinho e o cara rendeu pra caramba, em 6 meses foi vendido mais do que o dobro, né? E o Flamengo seguiu ganhando dinheiro com ele através de bônus ali. Então, assim, tem casos esporádicos, mas o que manda na realidade mesmo no futebol brasileiro e no mundo é a grana. É a grana de contratar bons jogadores. Não adianta. Campeão da Libertadores do ano passado, Flamengo. Grana. 2024, Botafogo. Deu calote, né? Caloteiro, mas grana. 23, aí teve o Fluminense, que mesclou ali com a base, mas teve Marcelo contratado, né? Um monte de jogador contratado. 2022, Flamengo, grana. 21, Palmeiras, grana. 20, Palmeiras, grana. Se for falar do Campeonato Brasileiro por pontos corridos, que é quem de fato tem a melhor regularidade que vence, aí só vence quem tem grana, né? Eventualmente você tem ali um outro intruso, né, que acaba vencendo, mas, cara, é basicamente isso. Na Inglaterra é assim, nos outros países é assim, e é muito grande o que o Flamengo fez. O Flamengo foi à Inglaterra, a um clube inglês, e tirou um jogador desse clube. Ah, mas era brasileiro, mas ele gosta do Flamengo. Ok, mas há tempos atrás o Flamengo jamais conseguiria fazer um negócio desse. Lucas Paquetá sairá às 8 horas da noite de Londres. Vale lembrar que Londres está a 3 horas à frente ao horário de Brasília. O desembarque na hora de Brasília está previsto para as 7 horas da manhã no Aeroporto Internacional do Rio de Janeiro, o aeroporto do Galeão, torcedor. E vai ter, evidentemente, a Aeroflá aqui no canal Mengão Melhor para cobrir essa chegada do Lucas Paquetá ao vivo. E você vai poder acompanhar aqui no Mengão o Melhor. O Flamengo muda completamente a postura dos últimos anos e faz o maior investimento pré-campeonato brasileiro. Geralmente o Flamengo era agressivo, vinha sendo agressivo no mercado na janela de meio de temporada, né? Que é mais acessível para os clubes brasileiros em função dos clubes de fora, clubes estrangeiros, estarem de férias ou então início de temporada. É quando o mercado europeu tá mais aquecido, troca de treinador, aí chega um treinador novo, eu não quero fulano, eu quero Beltrano, aí fulano sai, aí o clube brasileiro contrata, também em contrapartida perde jogadores no meio da temporada em função de seu início da temporada lá, barra final. Então é uma novidade, né? O Flamengo foi agressivo, por exemplo, na primeira janela, na última vez, em 2019. Quando trouxe Gabigol, Arrascaeta, Rodrigo Caio, essa galera toda no início. Depois até trouxe mais atletas no meio do ano, Gerson, Felipe Luiz, Rafinha, o próprio Pablo Mari, mas as contratações de início de ano foram uma pancada financeira que o Flamengo deu. Então o Flamengo volta a fazer esse tipo de investimento. Em 20 também, o Flamengo contratou o Pedro no início do ano. Na época foi 10 milhões de euros e hoje o Flamengo está aí contratando por 42 milhões de euros. O negócio realmente é avassalador. Eu sou da mesma opinião do jornalista Pedro Ivo Almeida, que destaca: o Flamengo está pagando barato pelo Paquetá. Se você está pagando 42 milhões de euros e um cara que outros times estavam dispostos a pagar 60, você está pagando barato. O Manchester City, antes daquela polêmica dele supostamente estar envolvido em apostas, queria pagar pelo passe dele 80 milhões de libras. Aliás, já estava até muito bem encaminhado esse acordo do West Ham com o City, só que explode essa polêmica aí
das apostas e acaba acontecendo isso. E depois ele é absolvido, mas aí perdeu o time, passou o time e ele retorna ao Clube de Regatas do Flamengo, onde ele foi criado. O West Ham, inclusive, anunciou o acordo com o Flamengo para a venda de Lucas Paquetá, que se despede do jogador. O clube inglês informou que autorizou o meia a fazer exames e fechar com o clube brasileiro. E eles dizem: o West Ham confirma que Lucas Paquetá recebeu autorização para realizar exames médicos e discutir os termos pessoais com o clube brasileiro. O Flamengo, após o acordo para sua transferência definitiva. Pouco depois, o meia fez uma postagem de despedida do West Ham no Instagram. Lucas Paquetá ainda postou um vídeo com imagens da sua passagem pelo clube inglês e escreveu: "Obrigado por tudo, @West Ham". Meus amigos, é um negócio assim realmente estrondoso. Pra você ter ideia, o Eric Faria, que é um dos grandes jornalistas esportivos desse país, é jornalista evidentemente, mas hoje ele é comentarista e tem muita informação de bastidor, ele traz os bastidores, né, da vinda, do dia a dia do Paquetá em meio a essa novela, né, entre Flamengo e West Ham, e ele disse: há dias ele vive um estado de euforia, ansiedade, emoção. Parece que a vida está paralisada à espera de ouvir. Pega as malas e vai para o aeroporto. Quem o conhece mais de perto nunca o viu como agora. Já chorou, chorou mesmo, inúmeras vezes, então ele está muito emocionado por esse acordo ter saído. Inicialmente era tão complicado, tão difícil sair, e o Flamengo, junto com a força de vontade dele, conseguiu fazer esse acordo sair e ele assinará um contrato de 5 anos com o Flamengo. Em contrapartida, os adversários do Flamengo, os rivais do Flamengo, não todos, né? Você tem o Palmeiras, que está organizado financeiramente, né? Mas a maioria está quebrada, a maioria tem cofres paupérrimos, né? Como é o caso do Botafogo, que preparou um pedido de recuperação judicial para a dívida de 1,5 bilhão da SAF. Medida poderia fazer o Transferban cair. Olha isso, os caras vão se utilizar de uma manobra jurídica para fazer o Transferban da FIFA cair. O que é o Transferban? O Botafogo está proibido de contratar jogadores nessa janela de transferências, e não é de hoje. Já faz um bom tempo, porque não pagou a contratação do Thiago Almada, que foi 20 milhões de euros, que fez o Botafogo ser campeão da Libertadores, fez o Botafogo ser campeão brasileiro, tá? A descrédito de outros clubes que poderiam ser campeões dessas competições, que pagam em dia o salário, que pagam em dia as parcelas, as prestações das suas contratações feitas. Então, é uma verdadeira vergonha. Isso tem que acabar no Brasil, gente. A CBF está aí com medidas para implementação financeira, porque se tem o doping físico ali do atleta, de maneira individual, para ele desempenhar melhor fisicamente na atividade que ele está praticando, o Botafogo, meus amigos, se dopou financeiramente e conquistou títulos que ele jamais conquistaria se não fosse esse calote brabo aplicado por John Textor e sua trupe. E o Flamengo não. O Flamengo é direitinho, bonitinho, paga em dia. Enfim. Gabriel Barbosa, o Gabigol, é sincero sobre saída do Flamengo e revela mágoa de algumas pessoas do Flamengo. Olha aí. E ele diz: quando ele, no caso do Felipe Luiz, assumiu, a gente trabalhou junto, ganhamos a Copa do Brasil, eu fiz os gols na final, mas aconteceu tanta coisa que acho que o Felipe nem teve tanta oportunidade de conversar comigo sobre ficar ou não. Creio eu que os presidentes que estavam lá não trataram da melhor maneira a situação. De algumas pessoas eu tenho sim mágoa, mas foi tão bom o Flamengo, o que é ruim fica para trás. Foi tão bom, a gente foi tão feliz. É diferente a minha relação com o Flamengo, quando eu volto lá, mexe comigo, diz Gabriel Barbosa. O Gabigol vai lembrar daquele episódio envolvendo Gabigol e Felipe Luiz após a decisão
da Supercopa do Brasil, durante a decisão da Supercopa do Brasil, quando o Felipe Luiz tirou ele do time titular, ele não estava jogando nada, e ele teria dado um piti no vestiário que até depois foi confirmado pelo treinador do Flamengo, Felipe Luiz. Saiu informações, depois foi confirmado, aí ele falou também que estava de saída para o Cruzeiro, aquela coisa que eu achei completamente desnecessário no momento de título, e tá aí agora dizendo ao Romário essa situação, beleza? Pessoal, o Flamengo segue ativo, apesar da contratação de Lucas Paquetá ser enorme, absurda, a maior contratação de um clube brasileiro da história, em números financeiros, né? Bater a contratação do Gerson por parte do Cruzeiro, agora do Pedrinho BH, e aí não foi o Cruzeiro, foi uma pessoa, tudo bem, é o dono e coisa e tal. Mas, além disso, o Flamengo não para. O Flamengo segue ativo no mercado e realizou uma reunião em São Paulo para tratar da contratação do meio-campista Marcos Antônio, que estará em campo hoje para enfrentar o Flamengo. O encontro ocorreu aproveitando a viagem da delegação para a estreia no Campeonato Brasileiro, justamente contra a equipe paulista, né? Apesar de reconhecer a grande dificuldade de retirar o atleta do São Paulo, a diretoria do Flamengo mantém um desejo firme de contar com o atleta e segue trabalhando para tentar viabilizar o negócio. Traz aqui o Vene Casagrande. Então o Flamengo não desistiu da sua contratação. Muitas pessoas, pô, mas o Paquetá é volante, é meio campista, vai trazer mais um. Gente, é muita competição, é possível lesão, tomara que não. É convocação para a seleção desgasta os nossos atletas, é viagem, aí vai ter esse torneio aí ridículo que vai acontecer e o Flamengo não conseguiu se classificar ou tem uma chance mínima de classificar, vai ter que jogar esse torneio. Então, meus amigos, e o Marcos Antônio, na minha avaliação, é um bom jogador. Pô, mas não tá jogando nada no São Paulo. Quem tá jogando alguma coisa no São Paulo? O São Paulo tá afundado no meio da lama de corrupção, de polícia, cadeia, tudo que tem de ruim no futebol. Enfim, vamos ver se o Flamengo vai conseguir avançar, mas segue tentando a contratação de Marcos Antônio. Além de Marcos Antônio, aí em contrapartida, o Flamengo está bem perto de acertar a venda do Michael ao Al-Ula FC. Falta só alinhar os últimos detalhes para que o atacante se despeça do rubro-negro e feche com o clube saudita. Vale lembrar que o Michael não foi relacionado para esse jogo do Flamengo por opção técnica. O Felipe Luiz não quis relacioná-lo para essa partida. O Alan também não foi relacionado para essa partida por questões técnicas. O Flamengo também, de certa maneira, tenta negociar o Alan com São Paulo. O negócio já teve mais perto de acontecer, hoje mais longe. O Flamengo não é uma troca exatamente casada pela contratação do Marcos Antônio. E sobre os boatos em relação ao Luiz Henrique, ex-ponta do Botafogo, né, canhoto, bom de bola, jogador de seleção brasileira, deve estar na Copa do Mundo, do Zenit, e aí tá melando aí a negociação pelo Al-Nassr, Zenit entra na parada, querendo a contratação do jogador, Flamengo chega e fala, ó, empresta aí o Luiz Henrique, mais um dinheiro aí pra gente ficar com o jogador, enfim, tudo isso está sendo também levado em consideração, mas pessoas próximas ao Luiz Henrique garantem que ele deve ficar no Zenit e não deve jogar contra o Flamengo. Não deve jogar a favor do Flamengo, porque ele é fluminense, ou então botafoguense, sei lá. Se não quer vir também, meu amigo, continua aí, porque a gente já tem aqui quem quer de fato, né? Jogar com a camisa do Flamengo e ficar por aqui. Você que tá aí, se inscreva no canal, aciona o sininho da notificação, deixa o teu like e tamo juntão. Saudações brunegras.